Bom dia, igreja. Bom dia. Muito bom aí estar na casa do Senhor, louvando a Deus. Já batemos palma, já espantou um pouquinho o frio, né? Tá frio aqui dentro, hein? Muito bom. O pastor falou que nós tivemos aí o café da manhã lá em cima com os visitantes. E é muito legal, nós vamos falar hoje aqui, último domingo que nós vamos falar de família. E como é bom estar juntos aqui, reunidos em família. Você visitante que trouxe a sua família para a casa do Senhor, saiba que foi a melhor coisa que você fez. Não há melhor lugar para estar com a família do que na casa de Deus. Tem alguém aqui que está sozinho, sem ninguém da família? Tem alguns. Saiba que aqui é a família de vocês também. Aqui é a família de vocês, a família de Cristo. E que Deus também possa olhar para a vida de vocês, para que sua família também de sangue possa tomar a mesma decisão que você tomou de estar servindo a Deus. Vamos abrir a palavra aí, Filipenses. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses aí, capítulo 2. Enquanto você procura aí, eu vou te dar algumas informações aí. Essa carta de Filipenses foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, em que ele escreveu essa carta à cidade de Filipos, que era uma cidade aí da Macedônia, uma colônia romana. E essa igreja aqui, Paulo lhe plantou ela na sua segunda viagem missionária, em aproximadamente aí 50 anos depois de Cristo. Paulo visitou essa cidade aqui mais 2 vezes, e após uns 10 anos Paulo foi preso em Roma. Nesse meio termo aí dele ter plantado essa igreja em Roma e ele ser preso, o que acontece? Essa igreja de Filipos aqui tinha encaminhado uma oferta para Paulo através de Epafrodito, um servo de Deus aqui em Filipos. E aí você pode ver isso em Filipenses 4, versículo 18. E aí o que acontece? Nesse decorrer, Epafrodito ficou doente, quase morreu. Paulo fala aqui no final do capítulo 12 aqui, no versículo 27 aí, ó, de fato ficou doente e quase morreu. Então o que acontece? Epafrodito estava ajudando Paulo na missão e ele teve que enviar Epafrodito de volta, né? Mandou Epafrodito de volta para Filipos, porque ele estava doente. E junto com Epafrodito, Paulo mandou essa carta aqui, que é a carta aos Filipenses. Interessante isso, né? Porque às vezes a gente acha, né, que foi um anjo que escreveu a Bíblia, né? Não, foi homens, né? Igual a você, igual eu, homens e mulheres, servos de Deus, inspirados por Deus, que escreveram a palavra do Senhor. Todos acharam aí Filipenses capítulo 2? Vamos lá. Eu vou ler aqui a partir do verso 5. Aí você deixa esse texto aberto aí que nós vamos voltar nele. Diz assim, ó, Filipenses 2, verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então Paulo aqui mandou Epafrodito de volta para a cidade, e junto com ele essa carta. E essa carta aqui, Paulo agradece pelas ofertas dos irmãos filipenses. Só que ele com certeza, ele ficou sabendo de algumas situações. Epafrodito com certeza deveria ter contado para ele. E Paulo escreveu esse texto aqui incentivando os irmãos ao quê? A humildade, a humilhação.
É o subtítulo que está aqui no meu capítulo 2, eu não sei na sua versão. A humildade cristã. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, se humilhou. Ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se. E aí nós vamos aprendendo algumas coisas aqui, né? Ao contrário de Cristo, nós como gostamos de nos apegar em algumas coisas, né? Em cargos, em posição. Então Paulo aqui está incentivando a igreja. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que se humilhou, que se entregou. E ele tinha todo o direito de se orgulhar, ele tinha todo o direito de se exaltar. Ele era Deus. E aí Paulo incentiva aos irmãos então a essa humildade. E por que nós estamos falando de humildade? Ao longo da igreja, ao longo da história da igreja, principalmente a igreja católica, né? Os evangélicos, os reformados não ensinam dessa maneira, mas a igreja católica ensina que há 7 pecados aí capitais, né? É os 7 pecados que dão origem a outros pecados. Nós não cremos que há pecado maior ou menor, mas a tradição da igreja sempre ensinou dessa forma, que é o que? A soberba, a ganância, a luxúria, a gula, a ira, a inveja e a preguiça. E dentro desses pecados tem um que é o pior. Vocês sabem qual é? Não, soberba. Por quê? Porque foi a soberba que levou o diabo a cair. Foi a soberba que levou o diabo a querer ser igual a Deus. Foi a soberba que levou também a Adão a cair. Se você se lembra, o que a serpente falou lá para eles? Não, pode comer, quando vocês comerem, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Vocês vão ser igual a Deus. Então desses pecados aqui, o pior é a soberba. E eu acho que e nós temos que aprender muito com isso. E quando eu li essa palavra, quando Paulo fala dessa palavra de humildade, e aí eu pensei, essa palavra é para todos, para a igreja toda, jovem, adolescente, criança, idoso, homem, mulher, mas eu quero falar especialmente para você nessa manhã, que é homem. Eu como homem, eu quero falar para você como homem, que essa palavra é especialmente para você, humildade. Nós como homens temos a tendência às vezes de nos acharmos mais do que o outro. Nós como homens às vezes temos a tendência de nos gabar muitas vezes das nossas posses. Não que isso não aconteça com a mulher, mas parece que isso é uma coisa que assola muitas vezes o homem. E mais ainda eu quero falar nessa manhã, quando tudo o que eu estiver falando aqui, você vai olhar para a família, para dentro da sua casa. Já foi falado aqui algumas vezes, o Beto pregou, o Celcinho, os pastores. Uma igreja forte é uma família forte, a igreja é reflexo da família. Então tudo que eu vou falar aqui nessa manhã, pense na sua casa. Não pense na igreja, não pense na casa do vizinho, pense na sua família. E é por isso que eu quero falar especialmente com você, homem, o pai de família. Que é essa palavra, primeira coisa que nós precisamos, humilhação. O homem, a primeira coisa que ele precisa, humilhação. Todos que se convertem aqui, tem bastante gente que está chegando agora na igreja. A primeira atitude que você tem que ter é se humilhar. É reconhecer que você é pecador. Reconhecer que você é falho. Reconhecer que você não tem nada de bom. E é essa questão que gera às vezes muita intriga, né, entre a filosofia, porque muitas vezes muita gente, né, exalta o homem. Não, o homem tem muitas qualidades. O homem é superior a muita coisa. É nada. Primeira coisa, nós devemos se humilhar. E para isso, eu trouxe aqui alguns exemplos de homens que vocês vão ver. Poxa, se esses homens tiveram essa atitude, qual deve ser a minha atitude? Alguns exemplos de homens na Bíblia. O primeiro, Abraão. Abraão recebeu grande testemunho e foi chamado amigo de Deus. O grande Abraão. No entanto, quando ele fixou seu olhar na glória de Deus, ele disse: eu sou pó e cinza. Você vai perceber que esses grandes homens da história da Bíblia, eles tinham como que eu posso dizer? Uma consciência tão grande que eles não eram nada. Olha que interessante. E aí nós vamos aprender isso lá em Jesus. Para que o Deus nos exalte, para que nós tenhamos um grande reconhecimento, para que nós possamos dar testemunho, fazer grandes coisas. A primeira coisa é reconhecer que nós não somos nada. E esses homens aqui da Bíblia foi assim com Jó.
O que está escrito aqui sobre Jó? Que ele foi justo, irrepreensível, veraz, piedoso, afastado de todo mal. Todo mundo conhece a história de Jó, né? Exemplo de fé. E o que ele mesmo disse sobre ele mesmo: mesmo que eu me lavasse com sabão e limpasse as minhas mãos com soda de lavadeira, tu me atirarias num poço de lodo. Então, mesmo depois de Jó ter dado um testemunho tão grande, ele reconhecia que ele não era nada. Humilhação. Um outro exemplo grande aí de homem da Bíblia. Esse daqui virou agora até protagonista de novela, né? Vocês sabem de quem é? Quem? Moisés. O meu filho está assistindo 10 mandamentos, né? Moisés. O grande Moisés, que Deus... Olha, se tem um homem que... grande na Bíblia, Moisés. Ele falava face a face com Deus. E quando ele voltava do monte, o povo não conseguia olhar para a face dele. Tamanha era a glória de Deus. Você pode imaginar isso? Moisés, que Deus usou para libertar o povo de Israel. E o que Moisés dizia sobre ele mesmo? Quando foi transmitido lá o oráculo da sarça para ele, ele disse: quem sou eu para que me envies? Eu sou o vapor que sai da panela. Esses homens tinham a grande consciência que não eram nada. Outro, João Batista, né? Aí vou ir um pouco para o Novo Testamento. Jesus falou que não houve profeta maior que João Batista. Ele profetizou, ele viu ao Senhor. E quando chegou um determinado momento, o que João fez quando ele olhou a Jesus? É necessário que eu diminua e que ele cresça. Olha que exemplo. Você imagina se nós tivermos essa atitude aqui dentro da igreja, dentro da nossa família? É necessário que eu diminua para que ele cresça. É necessário que o meu ministério agora não apareça e esse ministério apareça. Olha onde nos leva a humilhação, onde nos leva a humildade. E esses exemplos da Bíblia aqui falam muito conosco sobre isso. E, como eu disse, tudo que eu estiver falando aqui, lembra da sua casa. E por que eu falei de humilhação primeiro? Por isso, para ter uma restauração, para ter mudança de atitude, para reconhecer erros na sua família, na sua casa, a primeira atitude sua terá que ser se humilhar, pedir perdão a Deus, a sua esposa, ou a mulher ao seu marido, ao seu filho. Se humilhar. Não é porque nós somos pais, quando erramos, não devemos se humilhar. Os filhos pedir perdão aos pais vai ser necessário. Então a primeira atitude é humilhação. Reconhecer que nós não somos nada. Deixar a soberba de lado. E aí, volta aí para o texto que nós lemos. Eu comecei a ler a partir do verso 5, né? Agora eu vou voltar ao verso 1, aí do mesmo capítulo. Então nós falamos aqui de humildade e agora nós vamos voltar para o verso 1, aí do mesmo capítulo. Diz assim o começo desse capítulo, Paulo escrevendo para a igreja de Filipos: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. A minha esposa já riu para mim. Eu preciso melhorar muita coisa. Da outra vez que eu preguei na igreja, eu falei e falo de novo. Eu fico feliz dela estar aqui. Por quê? Ela sabe mais do que ninguém os meus defeitos. Tudo que eu falar aqui não quer dizer que eu sou perfeito, que eu estou 100% em tudo que eu falar aqui. Pelo contrário, eu estou muito longe. Ela sim conhece todos os meus defeitos. Ela sabe que, como ela já olhou ali e falou: isso daí você precisa mudar. Mas calma, segura aí, mano. Não fica me olhando não. Saiba que tenha humildade para reconhecer em tudo que eu falar aqui. Se você precisar mudar. É o último domingo que nós estamos falando de família. E aí Paulo, então, aqui quando eu li esse trecho que eu acabei de ler, Paulo escreveu para a igreja, mas automaticamente já me veio a minha família na minha mente. Tudo isso que ele falou aqui. E quando eu pensei nisso,
Um outro ponto que eu falei, humildade no começo, e agora eu vou falar de testemunho. A gente fala muito de testemunho na igreja, não é, Lu? Evangelismo aí, a Lu é que orou aqui, dá testemunho no serviço, no trabalho. Meus queridos, eu quero falar uma coisa para você nessa manhã. Pense nisso, testemunho para os de dentro da sua casa. Você já pensou? Uma coisa que a gente não pensa, né? Em dar testemunho para os de dentro da sua casa. Você dá testemunho para sua esposa de um bom cristão, de um bom marido. Você, esposa, dá testemunha para o seu marido, dá testemunho para o seu marido de uma boa esposa, de uma boa mulher. Vocês darem testemunho para os seus filhos, eles olharem para vocês e se espelharem em vocês. Olha isso, olha que interessante. A gente sempre fala de testemunho para os de fora. Vocês, filhos, darem testemunho para os seus pais. Que maravilhoso. Aqui nos jovens já falamos uma palavra de Timóteo, né? Para os jovens ser exemplo. E para dentro da família. E aí então, quando tudo que nós falamos aqui, pense nisso, na sua casa. Paulo aqui então, no verso 2 aí, ele colocou, ó, completem a minha alegria. Primeiro, tendo o mesmo modo de pensar. Isso aqui é interessante na família. Todos devem ter o mesmo modo de pensar. Não adianta eu querer comprar uma bicicleta, a minha esposa querer comprar um carro, apesar que eu estou sempre querendo comprar uma bicicleta, mas tem que ter o mesmo modo de pensar. Não adianta o marido pensar uma coisa, a mulher pensar outra, o filho com outro pensamento. Todos devem ter o mesmo modo de pensar. Colossenses 3 diz assim, ó, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Se a família estiver pensando nas coisas do alto, quanta diferença vai fazer? O pai e a mãe estiver preocupado com as coisas do reino, abrir mão um pouco das outras coisas, e todos na mesma família pensarem nas coisas do alto. Uma outra coisa aqui a respeito de pensamento. Eu estava falando com a minha esposa há um tempo atrás. No começo eu cometi um grande erro, uma época, de olhar os defeitos dela. E agora, graças a Deus, eu mudei a minha maneira de pensar. Eu estou olhando mais as qualidades dela. E isso na família, seja no casal, seja o pai para com o filho, importantíssimo. Às vezes caímos na tentação de olhar os defeitos. Mas olhe para as qualidades. Defeito todo mundo vai ter, não tem como. Mas olhe para as qualidades. Você vai ver como vai mudar as coisas. E aí Paulo continua, né? Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, ponto-chave na família. O mesmo amor. O amor do pai para com o filho, do filho para com o pai, marido, esposa. Tendo o mesmo amor. 1 Coríntios 13 diz assim, o amor é bondoso, é paciente, é amoroso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses. Olha mais uma vez, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se a sua família estiver firmada nesse versículo que eu falei, com certeza nada e ninguém vai destruir ela. Nem o diabo, nem homem, mulher, ninguém. O amor tudo sofre. E aqui é interessante porque você pode pensar, já estou com a minha esposa há tanto tempo, ou a mulher com o marido há tanto tempo, eu não amo mais ela, eu não amo mais ele. E às vezes muita gente fala isso. Saiba que o amor não é só um sentimento, o amor é ação. Paulo está falando aqui, o amor tudo sofre. Com certeza na família tem sofrimento, como tem, mas é uma ação. Paulo está mandando, ame. O amor não é só um sentimento, é uma ação. Filhinhos, olha aqui a ordem. Não amemos de palavra nem boca, mas em ação e em verdade. 1 João 3,18. É uma ordem. Ame. Filhos, ame o seu pai, ame a sua mãe. Não importa quem ele seja, o que ele está fazendo. Ame. Os pais, a mesma coisa. E aqui é difícil, eu creio que um pai ou uma mãe, às vezes amar um filho rebelde, não é fácil, né? Mas ame, não desista. É a palavra que Paulo está colocando aqui. Continuando aqui, ó, um só Espírito. E aqui também um ponto crucial, que às vezes não acontece, né? Nós falamos tanto lá em Josué, né? Eu e minha casa serviremos a Deus.
Como eu falei de manhã, você que está com sua família aqui, como é bom e como é maravilhoso. Todos no mesmo espírito. Mas às vezes isso não acontece. Nós temos irmãos aqui que estão sozinhos. O homem é crente e a mulher não. A mulher é crente e o marido não. Ou o filho não. Ou o pai não. Às vezes acontece. Mas isso eu vou falar no próximo versículo. Uma só atitude. Finalzinho aí do verso 2. É o que Paulo colocou. E aqui começa a entrar uma coisa bem interessante. Tenham todos a mesma atitude. E qual é a atitude que Paulo colocou aqui? Que Paulo estava colocando para a igreja? Que nós estamos pensando, a igreja dentro da nossa casa. Todos devem ter a mesma atitude. Não adianta um querer agradar, um querer fazer as coisas como devem ser, ou um ouvir aqui a palavra e colocar em prática e o outro não. Todos devem ter a mesma atitude. Primeira atitude aqui da mulher. 1 Pedro 3 diz assim, e essa é uma palavra que hoje em dia as mulheres não querem ouvir muito. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido. Já tem mulher cutucando aí. A fim de, se ele não obedece à palavra, olha que interessante aqui. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido. A fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, testemunho, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Olha que coisa. Paulo está falando para a mulher que não tem um marido crente, que ele seja ganho com a sua atitude, sem palavras. Seu marido vai ver a sua atitude, o seu testemunho dentro da sua casa, olha aí. E ele vai se converter. Ele vai reconhecer que você é luz, que você está dando testemunho de Cristo verdadeiramente dentro da sua casa. Eu tenho conhecido que a mulher era crente, como a maioria, né? É interessante isso, né, pastor? Acho que se eu perguntar aqui, a maioria das pessoas que estão sem o marido ou sem a mulher está na igreja e o marido não. Às vezes acontece o contrário, mas a maioria é assim, né? A mulher é crente e o marido não. Eu tenho conhecido que ele não era crente. E tinha reuniões na casa dele. Mas ele ficava louco da vida. Chegou uma vez até dele pegar um revólver para expulsar aqueles crentes da casa dele. Tão ódio que ele tinha. Pois se passaram um tempo, muito tempo, e hoje esse homem é diácono da igreja. Olha que coisa. Pode ter sido pelo procedimento da mulher dele. Com certeza eu creio que foi. Porque se ele não tivesse visto uma mulher piedosa, uma mulher amorosa na casa dele, jamais ele teria se convertido. Então olha a responsabilidade das mulheres. Às vezes a gente pega só essa primeira parte, né, para a gente não se sujeitar ao marido. Mas aí também tem o homem. E agora do homem eu vou falar com total liberdade, porque eu estou nessa, né, Beto? Marido, 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, marido, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que as suas orações não sejam interrompidas. Você sabia, homem, que se você não está tratando a sua mulher bem, Deus não está ouvindo a sua oração? Sabia disso? Olha que coisa. Não adianta nós virmos aqui para a igreja, sermos homens, né, bem vestidos, respeitosos, se na sua casa você não estiver tratando bem a sua esposa, Deus não está ouvindo as suas orações. Olha como tudo que nós estamos falando aqui tem um reflexo espiritual. Então, por isso que eu falei no começo, se humilhe, ouça essa palavra e se humilhe. E aí eu tenho certeza que se você for um marido exemplar, que dá testemunho, a sua mulher não terá problema nenhum de se sujeitar a você. É verdade, mulheres? Se o seu marido for um marido que ama você como Cristo amou a igreja, que Cristo morreu pela igreja, se seu marido for como Cristo, que dá a sua própria vida pela sua esposa, eu tenho certeza que a sua mulher não terá problema algum de se sujeitar a você. Só que às vezes isso não acontece. E aí, quando um tem uma atitude e o outro tem outra, nada funciona. O marido não trata a mulher bem, a mulher não se sujeita a ele, logicamente. Então todos devem ter a mesma atitude. Outra coisa para homens.
1 Timóteo 2,8. Qual que é a atitude de vocês, homens, pais? Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Homem, não fuja da sua responsabilidade. Tome o seu lugar. Paulo falou aqui para Timóteo: eu quero que os homens levantem mãos santas, orando. Esse é o papel do homem. Não é só dizer eu mando, gritar. Isso não acontece, não funciona. O homem deve ser um homem de oração. O homem deve ser um homem que conhece da palavra, que ensina os seus filhos. Quantas vezes o pastor aqui já falou: quando chegar na sua casa, quando seu filho for dormir, abençoa ele, ora, dê exemplo. Porque se seu filho ver você como um homem servo de Deus, ele vai crescer e vai querer ser igual a você. Outro dia, quando o João veio aqui, nós tivemos o Graciano falando aqui, é um ex-travesti. E ele falou que o pai dele, o padrasto dele, batia nele. Então ele cresceu não querendo ser igual ao pai dele. Ele cresceu querendo ser igual à mãe, igual à avó, que era amorosa. Olha como o testemunho dentro da família tem consequências para o resto da vida. Então, homens, não fuja da responsabilidade que é grande. Eu sei disso. Mas não fuja. Filhos, achou que ia ficar sem, né? Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, pois esse é o primeiro mandamento. Filhos, honra teu pai e tua mãe. Tenham todos a mesma atitude. Obedeçam. Pais, não irritem seus filhos. Antes criem-se na instrução e no conselho do Senhor. Então, se todos tiverem a mesma atitude, eu tenho certeza que a família, a igreja, será muito abençoada. E vocês que estão chegando aqui na igreja, novos, que tiveram lá no café, como é bom vocês já ouvirem essa palavra logo no começo, saber o papel de cada um. Que às vezes a gente comete erros por não conhecer. E como é bom saber. E aí Paulo continua, né? Versículo 4 aí, ó. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Isso também aqui, como às vezes nós fazemos as coisas para nós, queremos fazer só para nós, por ambição egoísta. Nós chegamos ao ponto de fazer até caridade por ambição egoísta. Olha como nós somos. Colossenses 3 diz assim, ó: tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Então nada façam por ambição egoísta. Olhem sempre para os da sua família. Mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Humildade. Jesus lá em Mateus 18 disse assim: portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior do reino dos céus. Quando o marido quer ser mais que a esposa, quando a esposa quer ser mais que o marido, às vezes um filho, né? A juventude às vezes tem esse problema, né? Eles crescem e já se acham a última bolacha do pacote. Não se achem, não façam um julgamento maior do que vocês devem ter. Considerem os outros superiores a você. Isso daqui é importante. E no verso 4 aí, o último: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. A minha esposa riu de novo para mim quando eu li esse versículo. Eu tenho esse problema. O casamento, na família, as maiores brigas acontecem pelas pequenas coisas. Interessante isso. É a pasta de dente que ficou aberta, é o chinelo que ficou virado, é as bobagens, não é? Porque quando acontece um problema grande, uma doença, desemprego, a família se une. Então esse versículo aqui para a família é interessante. Cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Procure, homem, ver a necessidade da sua esposa. Procure ver a necessidade dela. Às vezes a sua esposa está te pedindo algo ali que para você é tão bobo, mas para ela faz uma diferença tão grande. E ela está te pedindo, e você não vê o interesse dela, a necessidade dela. Às vezes a esposa também com o marido. Procure se atentar à necessidade do outro. Dos filhos. Qual é a necessidade do seu filho? Veja a necessidade dele. Eu tenho percebido que, eu até comentei com alguns aqui, nós estamos tendo bastante... E eu tenho ficado triste algumas vezes, por quê?
eu tenho percebido que os pais não têm se engajado e não têm trazido os filhos. Veja a necessidade dos seus filhos. Veja a necessidade dos seus filhos. Enquanto eles são pequenos, enquanto há tempo. Traga. Abra mão dos seus compromissos. Veja a necessidade deles. Presta atenção. A minha filha, ela sabe, né, que qualquer coisa aqui para a igreja, se precisar trazer, precisar levar, a hora que for, eu estou pronto. Eu abro mão de qualquer coisa. Porque eu sei que aqui é o principal lugar para ela estar. Então, é uma palavra aos pais também. Veja os interesses, as necessidades dos seus filhos. Isso aqui é importantíssimo. Todos tendo a mesma atitude. Que essa palavra possa trazer ações práticas na vida da sua família. E aí eu tenho certeza que a sua família será forte. Tenho certeza que você irá fechar todas as brechas aí que hoje estão abertas. Porque, meus queridos, todos nós sabemos que o diabo, o mundo, tudo está lutando contra a família. Então, se nós, como cristãos, não zelarmos por ela, vai acontecer como infelizmente está acontecendo dentro da igreja, as famílias se separando. Então ame, dê a vida pela sua família, como Cristo deu pela igreja, sofra pela sua família. Essa é a palavra que o Senhor está nos falando nessa manhã. Vamos orar?